Isaías capítulo 65. Me veio à mente esse texto enquanto estávamos orando e cantando esses cânticos, o que talvez o Espírito Santo está tentando nos impressionar nessa manhã. Versículo 2 de Isaías 65. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. As Escrituras são muito ricas nas suas tipologias e nós podemos abordá-las de várias formas, né? Nós temos uma abordagem histórica, nós temos uma abordagem espiritual, nós temos uma abordagem profética. E me parece que aqui existe um recorte de um apontamento profético que se cumpre na vinda do nosso Senhor Jesus. Porque quando nós lemos aqui sobre um povo que anda nas sepulturas, ou seja, ele não vive numa casa, ele vive entre os mortos, e come carne de porco, nós lembramos de qual situação ali na experiência do nosso Senhor Jesus, que aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Não é aquela experiência do endemoniado ali, dos gesarenos? Então, se a gente pudesse abrir em Lucas capítulo 8... Versículo 27 de Lucas 8. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem, de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito estado, assentado aos pés de Jesus. Nós temos aqui esse quadro de um homem nu, conduzido por espíritos malignos, influenciado por espíritos imundos, vivendo nas sepulturas, completamente entregue a forças malignas. E quando o Senhor se apresenta ali, em Marcos vai dizer que quase 2.000 porcos, foram precipitados no abismo, no mar. Então, se cada espírito ali que estava sobre aquele homem foi para dentro de um porco, nós podemos considerar ali mais ou menos 2.000 espíritos aninhados sobre esse homem. E talvez eram mais, Nós não sabemos quantos espíritos foram em cada porco. Quando esses demônios falaram para o Senhor Jesus que eles eram legião, uma legião romana, ela variava entre 1.000 e 6.000 soldados. E quando esse espírito fala para o Senhor Jesus, fala assim: nós somos muitos, nós somos legião. E vocês conseguem imaginar essa pessoa?
esse ser humano, que se perdeu de tal forma que agora ele vive nas coisas mortas e ele é influenciado por milhares de espíritos malignos, muitas vozes, muitas influências, atormentando, definindo quem ele era, muitas vozes. Na segunda é de um jeito, terça é de outro, quarta já é de outro. Na quinta-feira vem o êxtase, na sexta a depressão, no sábado a ansiedade, no domingo medo, na segunda pavor, na terça avareza, na quarta desespero por sexo, na quinta desespero por dinheiro, no sábado desespero pelo culto ao corpo, muitas vozes, e vão deixando essa pessoa enlouquecida. Essa pessoa se perde, ela é um ser humano muito pouco humana, porque os espíritos malignos definiram quem ela era. O Senhor em Isaías 65, ele está falando, esse é meu povo, o povo de Israel. Eles têm negado o meu pastoreio, eles têm andado em sepulturas, buscando coisas misteriosas, comendo carne de porco, e não é de se estranhar que nessa situação, esses espíritos malignos falam para o Senhor, nos mande para os porcos. Nosso lugar é ali, nos porcos, na manada da sujeira, na manada das coisas imundas. Então sabemos pelas Escrituras, desde a figura ali do Velho Testamento com Israel, que o porco era tido como um animal imundo para Israel, porque ele era incapaz de ruminar. A gente vê essa figura muito clara no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus fala, olha, não lance para os porcos as pérolas, não faça isso. Os porcos são incapazes de apreciar a santidade. Os porcos não conseguem apreciar as pérolas de Deus. E pelo contrário, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pisar nas pérolas e eles vão voltar contra vocês para vos dilacerar. Os porcos na Bíblia são essa figura das coisas que não podem se compactuar com a santidade divina. Também, Renato lembrou semana passada isso, tão impressionante isso. Um filho que estava bem vestido, que tinha tudo o que ele precisava, ele tinha na casa do pai, e ele decide sair dessa casa e viver por sua conta. O problema nosso, irmãos, é que qualquer caminho que eu seguir, esse caminho, existe um mestre, existe uma mente por trás desse caminho, qualquer caminho. E ele não sabia que as vozes que ele achava que eram dele, eram vozes de espíritos imundos. E quando ele se percebe comendo a mesma comida dos porcos. É essa figura de nós que fomos chamados para uma santidade e uma vida com o Senhor na casa dele. De repente nós começamos a migrar e procurar nas sepulturas sustento e resposta para a nossa vida. Comer a comida que os porcos comiam, talvez aponte mesmo a um desespero nosso, influenciados, manipulados e enganados por espíritos malignos, a acreditar que aquilo que aqueles que não conhecem a casa do Pai comem, é aquilo que eu preciso comer para o meu sustento. Louvado seja o Senhor Jesus, porque aponta para um dos sinais mais poderosos do Messias. O Senhor Jesus veio à terra. Rize leu nessa manhã Isaías 61. Cumprimento profético de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus leu isso na sinagoga em Nazaré. E quando ele acaba de ler isso, ele fala assim, hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu tenho poder para libertar a humanidade do cativeiro. Não importa, 2.000 demônios olham para Jesus e falam, tu és o Filho de Deus. Não nos atormente antes do tempo. O Senhor é a verdade, o Senhor é a voz de Deus, o Senhor é o verbo de Deus. O Senhor é aquele que conduz o destino. O Senhor é aquele que tem poder para libertar o ser humano de nós. E nós te suplicamos, não nos mande antes para o abismo, antes do tempo. Não importa, a questão não é quantidade. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para nos libertar dos nossos inimigos, nos libertar da vida entronizada nas coisas imundas.
comer comida de porco, viver nas sepulturas, mexendo nas coisas mortas. O Senhor Jesus, Ele vem, nos liberta dessas coisas. E não é tão bonita essa expressão? E me parece que tem tudo a ver com essa mesa, porque aquele homem que andava nu, andava nos desertos, andava isolado, andava influenciado por milhares de espíritos, tido como doido, tido como louco. Agora eles ficam impressionados, porque encontram esse homem vestido aos pés do Senhor Jesus em perfeito juízo. Esse culto, irmãos, é um culto racional. Nós estamos aqui, ninguém obrigou, os meninos eu não sei, mas um adulto aqui, ninguém te obrigou a vir. Estamos aqui voluntariamente. Estamos aqui pedindo ao Senhor, Senhor, liberta-nos das vozes do engano. Precisamos ouvir a voz do Messias. Ele tem poder para nos libertar da mão de qualquer inimigo. E o Senhor deseja nos vestir. Ele já fez isso espiritualmente. Nós precisamos tomar posse disso. O Senhor Deus já nos vestiu com vestes de salvação. Nos colocou um manto de justiça. Estamos salvos e justificados por meio de uma obra. E agora o convite dele é: venha à mesa e sente-se aos meus pés. Esse endemoniado tornou-se discípulo de Cristo, liberto da mão de todos os seus inimigos. E aí os irmãos conseguem lembrar ali dessa expressão bonita de Lucas 24, quando aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, foram na sepultura procurar o Senhor Jesus, viram a pedra do sepulcro aberta, e elas estão ali procurando, não encontram o Senhor, e elas encontram, são dois anjos, e perguntam para ele: onde está o corpo de Jesus? E esses anjos respondem para ela: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Irmãos, o Senhor Jesus não está na pornografia. O Senhor Jesus não está no seu trabalho, no sentido do dinheiro que você ganha, na expectativa da sua agenda de vida ser colocada no seu trabalho, nas coisas que você pode ganhar, nas coisas que você pode conquistar. O Senhor Jesus não está no casamento como centro da nossa vida, na educação dos nossos filhos, no nosso prazer, no entretenimento, no futebol, nos dons, no ministério. Não procure vida na morte. Não procure vida nas sepulturas. O Senhor Jesus não está ali. O Senhor Jesus está aqui, irmãos, presidindo essa mesa, falando: sente-se aos meus pés, escolha a melhor parte. Essa parte ninguém te tira, ninguém, nem desemprego, nem saúde, nem doença, nem pessoas, nada, ninguém pode te tirar a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor precisa aumentar a nossa fé, para que a gente coma desse pão e beba desse cálice, aos pés do Senhor Jesus, enchendo o coração de gratidão, porque aquilo que nos era urgente, importante e crucial, foi resolvido na cruz do Calvário. E aí o inimigo tenta nos enganar, e ele tenta falar: irmãos, talvez nós estamos ouvindo alguma coisa agora, talvez o inimigo está assim: não, escuta aí, escuta o que esse cara está falando. Porque se você não for libertado das heresias, mentiras, sofismas que ganharam o seu coração, amanhã, segunda-feira, você é meu. Então está tudo certo, vai domingo na reunião, hein? Já tem muito tempo que você não vai. Não falta, já tem 2 domingos que você não volta. O inimigo não tem interesse nisso, irmãos. O inimigo, ele não quer que o Senhor Jesus seja visto por você. Que o Senhor Jesus seja visto como teu libertador, como a resposta de Deus para você. Aquilo que você precisa é uma pessoa e foi nos dada gratuitamente. E tudo que eu preciso como consequência para existir está na pessoa de Cristo. Não procure nas coisas mortas vida. Você não vai encontrar. O Senhor Jesus não está ali. O Senhor Jesus está aqui, presidindo essa mesa, convidando os seus servos: vem à mesa, lembre-se do que eu fiz por você. Eu tenho poder para te libertar da mão de todos os teus inimigos. Não haverá opressão na sua alma. Eu sou maior do que qualquer espírito. Eu vou te libertar daquilo que te leva para o deserto, eu vou te libertar daquilo que te leva a comer coisas mortas, eu vou te libertar daquilo que te faz comer comida de porco.
Eu sou o Messias, o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me constituiu aquele que dá vista aos cegos, que faz os coxos andarem, que faz os surdos ouvirem, e libertar os cativos do cativeiro satânico. Amados, a libertação para nós nessa mesa. Isso eu gostaria muito, se o Senhor pudesse nos dar esse privilégio de partirmos o pão, e como temos nos esforçado nessa manhã ao cantar e ao orarmos, ao entender essa batalha espiritual, quando o Senhor Jesus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, não seria uma bênção grande para nós? Que todos os inimigos espirituais que estão assistindo esse momento ficassem perplexos, ficassem surpresos, porque esses seres humanos que outrora eram escravos de prazeres e pecados, andando nos seus próprios pensamentos, estão hoje vestidos com pleno juízo, sentados aos pés do Senhor Jesus. Que sentemos aos pés do nosso Senhor Jesus agora, que venhamos agradecer a obra que Ele fez. Carris, lembrando aí do texto de Isaías 61, o que eu leio nas Escrituras, eu não consigo ler que Deus vai me libertar de várias aflições que eu passo nessa vida. No mundo passareis por aflições. O Senhor não tem nos prometido uma vida tranquila nessa terra, irmãos. Mas lendo as Escrituras, nós vemos que temos promessas de sermos coroados de muitas coisas, não é? Seremos coroados de justiça, teremos coroa de justiça sobre nós, irmãos. Pensa bem, você será coroado de justiça. Eu serei coroado de justiça. Eu vou ser coroado de vida, a coroa da vida. Aqueles que receberem a coroa da vida não morrerão eternamente. Aqueles que são coroados com a vida não temem a segunda morte, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. E seremos coroados de glória. Coroa de glória, irmãos. É por isso que a Rise fala que a eternidade não é suficiente para a gente entender. Mas aí o Senhor Jesus, que nos convida para aproximarmos da mesa e falar, olha o que eu fiz por você, liberte-se dessas vozes mentirosas que estão tentando te enganar e levar sua alma para caminhos escuros. Você não percebe que não tem resposta nessas coisas que você está buscando? É um loop infinito. Eu sou o teu libertador. Eu sou aquele que posso te dar vida. Eu sou aquele que te tira da sepultura e das coisas dos porcos e te faço assentar vestido de salvação. Eu vou te coroar com glória, eu vou te coroar com vida, eu vou te coroar de justiça. Então, que o inimigo se cale diante dessa mesa, que o nosso coração encontre as respostas diante do Senhor. A obra do Senhor Jesus está longe de ser uma obra insuficiente. A obra do Senhor Jesus está longe de ser uma obra que os efeitos dela são os efeitos que você percebe. Está longe. A obra do Senhor é perfeita, ela é salvadora, ela é redentora e ela faz com que o ser humano volte a ser humano. Que o Senhor fale aos nossos corações enquanto partimos o pão.